Hoje nós temos aqui o Coral do Paz e Amor, não é nada. Olha que privilégio, Coral do Paz e Amor. Eu vou estar repetindo várias vezes para vocês não esquecerem. E vocês, caso queiram participar, está aqui o maestro vem, ele fala, ele envolve todo mundo com todos os componentes do coral, aos sábados. Às vezes tem lá em casa, vai dormir até 10, 11, meio-dia. Vem aqui, participa do coral, vale a pena. Vocês vão sentir hoje o que eu estou falando, essa emoção que vem do fundo da alma. Tá? Hoje é nosso dia, coral do Paz e Amor. Daqui a pouco nós começamos. Não tem unha? Essa
Estão se animando para participar do coral? Vamos lá, hein? Calma e paz. Essa foi a música. Então, ainda tem mais. E a palestrante faz parte do coral também, que é a Vandercy. Cadê a palestrante? Cadê a palestrante? E o tema que a palestrante vai abordar hoje é muito, mas muito interessante. É crianças atípicas e a inclusão do Evangelho. Olha que bacana, que tema bem apropriado, bem oportuno, né? E depois nós vamos ter mais coral, tá? Assim, eu tenho que falar, né? Para não esquecer. Aquele aparelhinho maravilhoso que serve para um monte de coisa hoje em dia, desliguem, deixa no silencioso. Nem aquele barulhinho da vibração, aquilo aí incomoda também. Zzz, tira fora, tira tudo. Vamos aproveitar aqui a presença da Vandercy e do coral. Vamos aproveitar esse momento de energia pura, né? Então, a palestra já falei para vocês, que é a Vandercy. Já convidei vocês para participarem no coral, né? Depois eu convido novamente. E a leitura da mensagem e do Evangelho vai ser feita pela Ana Paula. Depois nós continuamos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Mensagem do livro A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, de Lúcia Moisés. Todos têm algo em comum. São espíritos imortais, filhos de Deus, destinados à perfeição relativa. Como todos que vêm a nossas mãos de educadores espíritas merecem ser amados e compreendidos. O nosso dever deve ser um olhar que focaliza potencialidades e não seus déficits, que respeite suas singularidades e peculiaridades, sem nenhuma de anular as diferenças que venham a apresentar. Então nós vamos ter agora a prece. Gostaria que todos pudessem ver a beleza que é a espiritualidade. Eu não vejo, mas eu sinto, né? Enquanto se processa tudo isso, muita energia, muita luz é irradiado com o coral espiritual, junto com o nosso coral, e todos vibrando numa sintonia do amor. Tá lindo o negócio. Então nós vamos ter agora a prece com o coral, aleluia, não é isso? É isso, maestro? Vou fazer o maestro falar hoje, que ele é quietinho.
Nossa, que coisa. Ó, maestro, eu vou falando aqui, viu, maestro? Enquanto nós estávamos ali na concentração, do coraçãozinho de cada um de vocês, mais do coral e todos que estão envolvidos na espiritualidade, foi sendo projetado luzes, e todas as casas, todas as pessoas que estão conectadas conosco hoje, as casas foram sendo iluminadas, e muitas pessoas foram ajudadas na noite de hoje, já nesse momento tão precioso. E hoje a nossa palestrante está aqui, ela fala, sai Davi, para de falar, deixa eu falar agora. Então a Vandercy, que faz parte do coral, ela pediu para fazer isso aqui, ó. Que ela usa os dois para virar a folhinha. Boa noite. Boa noite. Depois de uma prece como essa cantada, né? Obrigada. Acho que a gente não precisa de muita coisa. E o aleluia, ele entra bem no lugar da prece mesmo, no momento que a gente para com o nosso olhar e do nosso olhar nós vamos buscar o nosso coração e nos conectar com a espiritualidade amiga, com Deus, com Jesus, com o nosso mentor. E a partir daí, o amor que a gente recebe é o amor que a gente dá. Mas tudo sempre começa pelo nosso olhar. E é esse olhar que eu vou falar muito hoje sobre aqui. Para todos nós, porque a primeira pessoa que tem que escutar é o palestrante, que fala e tem que escutar para poder reverberar. Então, o aleluia é esse lugar do coração que reconhece o sagrado no outro. É a partir desse olhar que ora, que sente, que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Então, trazendo o tema crianças atípicas e a inclusão na luz do Evangelho. Mas eu não quero falar aqui de inclusão como um conceito, mas como um jeito de viver o amor que Jesus nos ensinou. Porque quando nós falamos de inclusão, muitas vezes nós pensamos em leis, em políticas públicas,
nas escolas, acessibilidade, o cordão, tudo isso é muito importante, faz parte da nossa sociedade. Mas hoje aqui, eu gostaria de convidar vocês a um outro lugar. O lugar do olhar. O olhar que cada um que nós carregamos. O olhar do cristão que diz seguir Jesus. Do espírita que estuda Kardec. Daquele que se emociona com os exemplos de Chico Xavier. Porque inclusão à luz do Evangelho começa muito antes. Ela começa do olhar que vai para o coração. Agora eu vou falar de Jesus. Jesus, ele nunca perguntou pelo diagnóstico, ele nunca pediu laudo, nem histórico escolar, ou uma explicação prévia. Ele via o Espírito, e ao ver o Espírito, o que ele fazia? Ele acolhia. Jesus nunca perguntou, você entende? Você fala? Ele perguntava, você quer ser curado? Ou queres que eu te faça alguma coisa? Ele não via limitações, ele via o quê? O Espírito imortal. Para Jesus, ninguém é menos, ninguém é incapaz, ninguém é fardo. Tudo é uma oportunidade de amor. Quando Jesus diz no Evangelho, como foi dito aqui, deixai vir as criancinhas, ele também está dizendo, não impeçam com o olhar, com a pressa, com o julgamento. Inclusão no olhar de Cristo não é favor, é um jeito de viver o amor. Joana de Ângeles, ela nos lembra, num pequeno livro que chama Jesus e Atualidade, que foi psicografado por Divaldo, no capítulo Jesus e os Desafios, que Jesus, ela nos dizia, Joana de Ângeles, que Jesus, ele não fugiu dos seus desafios, ele entrava nos seus desafios com coragem e responsabilidade. Desafio no Evangelho não é castigo, é convite à transformação. Agora vamos ver um pouquinho o olhar do Allan Kardec. Allan Kardec, ele nos ensina que não somos corpos que tenham espírito, mas espíritos vivendo uma experiência corporal. E quando esquecemos disso, passamos a medir as pessoas pelo seu rendimento, pela sua adaptação. Kardec afirma no Livro dos Espíritos, na questão 205, que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Assim, o filho diferente, ele não é um acidente. Os atípicos não é punição. A diversidade é uma programação amorosa do plano espiritual para conosco. O Espiritismo nos mostra que nenhum de nós estamos por aqui por acaso. Somos espíritos milenares, vivendo experiências que, às vezes, a visão humana não compreende. Cada criança neurotípica, atípica, neurodivergente, tem tantos nomes por aí, é um projeto de Deus, um capítulo vivo da evolução.
Novamente, no Livro dos Espíritos, a pergunta 132, ela nos traz que a encarnação é sempre um caminho de aperfeiçoamento, que não há erro, que não há falha, que não há defeito na criação divina. Há apenas aprendizes caminhando com dons e desafios adequados ao seu momento. Eu costumo dizer que essas crianças atípicas, autistas, com TDAH, deficiência intelectual, dificuldades sensoriais de audição, de visão, transtornos psíquicos, ou uma doença crônica, todas essas crianças, elas são pérolas da espiritualidade, são espíritos muitas vezes sensíveis, mas com estruturas energéticas delicadas, que reencarnam pedindo cuidado, respeito e ternura. Elas não são menos, elas não são peso, elas não são prova para ninguém. São mensageiros silenciosos, convidando aos pais, professores, a todos nós da sociedade a desenvolvermos o quê? Paciência, aceitação, empatia e amor. A diversidade, ela não separa, ela educa, ela transforma e ela unifica. Eu falo de crianças, sempre é o meu tema preferido falar de crianças, mas eu falo a partir da minha própria história. Eu fui uma criança com dificuldade de aprendizagem, uma criança que não aprendia no tempo esperado, que muitas vezes não correspondia ao que a escola ou a família considerava como normal. E eu aprendi, não sozinha, eu aprendi com o quê? Com o olhar. Pelo olhar de algumas professoras e alguns familiares que tiveram paciência comigo, que não desistiram quando eu não acompanhava, que não me reduziram à dificuldade. Foram pessoas que pararam, observaram e perguntaram o que essa criança consegue fazer bem. E esses professores começaram a explorar as minhas habilidades, fortalecer o que eu tinha de potência e não apenas insistir o que eu ainda não conseguia. E foi assim que eu aprendi. Não porque alguém me forçou a caber num local, porque foi alguém que me enxergou. Por isso, quando eu falo de inclusão, eu não falo de um conceito, eu falo de algo que me atravessou a vida. Porque, às vezes, tudo que uma criança precisa não é de mais cobrança, mas de alguém que diga e que olhe abaixo na altura dela e diga: eu vejo você. E aqui eu gostaria de trazer uma historinha, a historinha do João. João é uma criança como tantas outras. Ele tem seus costumes, seus tempos, sua própria forma de aprender e se organizar no mundo. João representa muitas infâncias neurodivergentes, com deficiência ou que convive com uma doença crônica. Antes de qualquer nome técnico, João é um espírito em processo de crescimento. Quando João começa a ocupar
os espaços de convivência da escola, a família ampliada, a comunidade, o que aparece não é uma rejeição declarada, mas é um estranhamento. Ele é diferente, ele não acompanha, ele tem o tempo dele. E muitas vezes, sem perceber, nós, eu me incluo nessa, começamos a olhar o João a partir daquilo que falta e não daquilo que ele é. Mas hoje, eu não quero perguntar o que a escola faz. Eu quero trazer uma pergunta para bem mais perto. O que eu faço? O que eu faço como mãe, como pai, como avó, como tia? O que eu faço como educador, como vizinho, como qualquer profissão? O que eu faço como cristão? Joana de Ângeles, no livrinho, ela nos diz que o desafio nunca é do outro. O desafio começa em nós. João, ele não é o problema. O desafio está onde? Lembra no começo da palestra? No olhar, na minha forma de olhar. E essas crianças, elas crescem. João cresce. A criança que hoje precisa de acolhimento será o adulto amanhã. Vai circular pela sociedade, pelo trabalho, pelos espaços de convivência. E aí? Eu vou esperar a dificuldade bater a minha porta para eu aprender a amar? Ou vou me antecipar, ajustando o meu olhar, meu ritmo, minha paciência? Chico Xavier, ele nos ensinou, não apenas com palavras, mas com a sua própria vida, porque Chico Xavier teve um problema muito sério de visão que levou para a vida toda dele. Que ninguém está aqui na Terra por acaso. Cada espírito traz consigo desafios que não são punição, mas oportunidade de aprendizado coletivo. João não veio apenas para aprender. João, ele veio para nos ensinar. E junto de João, aqui vem uma parte que me dói muito o meu coração. Sempre tem uma mãe ao lado desse João. Uma mãe que recebe um diagnóstico. Ela fica, ao mesmo tempo, entre o amor que ela tem pelo seu filho e o medo que esse diagnóstico vai trazer para o futuro dessa criança. Ela não pede piedade, ela pede parceria, ela pede que a comunidade seja a rede e não julgamento. O evangelho vivido não se revela nos grandes discursos, mas nos pequenos gestos cotidianos, no respeito ao tempo do outro, na escuta sem pressa, na decisão consciente de não excluir. Novamente, o livrinho da Joana de Ângeles, Jesus e Atualidade, recomendo para todos lerem, psicografado pelo Divaldo. Ele convida a gente olhar Jesus não como uma lembrança do passado, mas olhar para ele com o que ele nos deixou, que ele nos chama nos dias de hoje. Ele nos chama à responsabilidade com amor, com tolerância, com revolução interior, com alegria e um dever nosso. E eu fico aqui pensando, se Jesus batesse hoje na nossa porta, o que ele encontraria? Um coração disposto a amar
ou apenas a concordar? Talvez Ele esteja nos visitando agora, em cada criança que não cabe no molde, em cada história como a de João. E Ele pergunta, será que Ele vem? Ele já veio. E será que nós vamos abrir essa porta? Aqui, eu sei que inclusão dentro da nossa sociedade faz pouco tempo que nós estamos escutando falar de inclusão. Então é novo para as nossas crianças, para as nossas famílias, para o nosso entendimento. Mas é nesse momento que eu posso dizer, eu não tenho ninguém na minha família, eu não tenho ninguém próximo, eu sou muito rápido de raciocínio, mas não tem problema de não estar perto de criança. Mas, como eu falei, é o momento de parar, olhar para si e fazer o quê? Uma prece para todas essas crianças, para todas essas famílias que recebem essas crianças. Então, algum caminho, se eu não estou próximo, alguma coisa eu posso fazer, uma simples oração, uma simples prece para todas essas crianças. E aí eu fico pensando numa música que foi inspirada na carta de Paulo ao Coríntios, que é só o amor que conhece a verdade. E se ainda eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, mas sem amor eu nada seria. E que possamos ouvir, que vai ser a nossa última música do coral, essa música como um convite para transformar o amor em gesto, antes que a necessidade nos alcance. Que a gente saia daqui um pouco mais atento, um pouco mais disponível, um pouco mais responsável pelo cuidado de nossas crianças. Porque incluir é uma forma mais silenciosa de amar. Muito obrigada pela escuta e pelo cuidado compartilhado. Agora nós vamos ter a última música nossa do coral. Obrigada. Monte Castelo. Monte Castelo. Isso. Vamos acompanhar o coral. Obrigado, viu? Que eu falasse a
quer aplaudir? Aplaude. Aplaude. São vibrações. E falando em vibrações, nós vamos fazer as vibrações agora com a Alessandra. E serão passos coletivos hoje. Aproveita esse campo maravilhoso. Os médiuns podem ficar em pé ao lado. E hoje será o passo coletivo. Todo mundo vibrando intensamente pelas fileiras, por todos que estão aqui. Todos nós juntos, unidos e reunidos, que estamos em nome de Jesus, vamos vibrar intensamente uns pelos outros. A Alessandra vai conduzir as vibrações e o encerramento da atividade. Que alegria, que banquete espiritual nos foi ofertado na noite de hoje. Quantos corações atendidos, quantas mamães atendidas. Jesus pede que esse amor e essa inclusão não seja só aos pequeninos, mas seja também aos grandes, àqueles que ainda não entendem e não acolhem o verdadeiro amor de Jesus. Ele nos pede a paciência, a calma, a serenidade e, acima de tudo, que possamos fazer ao próximo aquilo que Ele fez e ainda faz por todos nós. A espiritualidade nos acolhe neste momento com um passe fluídico e do mais alto dos jardins da Irmã Clara, pétalas de rosas transparentes, translúcidas e muito, muito brilhantes atingem o nosso coronário, transformando pensamentos em paz, transformando pensamentos em luz. Nosso frontal ilumina-se. O nosso frontal num vértice lindo de luz. Faz com que possamos ver ao outro como Jesus via. Nosso laríngeo incha de palavras bonitas de amor, de evangelho. Façam o evangelho no lar. Toda semana, lembrem-se de Jesus em suas orações diárias. O cardíaco de cada um de vocês é rosa, gigante, como o coração do Pai. Todos os nossos órgãos internos, passando pelo esplênico, gástrico, genésico, se reenergizam pelas energias do mais alto. Nossas pernas, plantas dos pés e básico, na parte inferior da nossa coluna, vão iluminando-se. E cada vértebra do nosso corpo agora é transformada em luz, até chegar ao nosso coronário novamente. E nessa luz de Jesus somos únicos. Nós, nosso mentor espiritual, o mentor da nossa casa, todos aqueles que habitam conosco em nosso lar, nosso ambiente de trabalho, aqui na Casa de Paz e Amor, somos todos uníssonos com Jesus. Mas precisamos, meus queridos, fazer com que essa energia seja duradoura. Mas como fazemos isso? Orando, agradecendo, até mesmo aqueles desafios mais desafiantes, pois ali Jesus estará conosco, nos segurando em seus braços e dizendo: vai, filho, você consegue, pois eu estou aqui do seu lado. A espiritualidade nos abraça e nos conforta de uma maneira incrível, nos reabastecendo, todos nós que estamos aqui. Todos aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, todas as nossas famílias, toda a evangelização dessa casa bendita, todas as evangelizações de outras casas co-irmãs, de outras religiões. As crianças são o futuro deste mundo, mas nós, como adultos, devemos orientá-las, devemos acolhê-las
e, acima de tudo, amá-las como Jesus nos amou. De volta aqui a essa casa, nós só temos a agradecer. E dentro deste profundo agradecimento a este trabalho tão edificante, tão maravilhoso, nós vamos pedindo para que a Laurice faça por todos nós a prece de encerramento. Pai de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, te agradecemos por todas essas benesses de amor que derramou sobre todos nós. Que esse amor, essa tua misericórdia permaneça conosco durante toda a semana e que possamos a cada vez mais praticar o amor entre aqueles que são próximos de nós. Envolva-nos, Senhor, de volta aos nossos lares, nos abençoando para uma semana de muita paz, de muita luz, e que na próxima quarta-feira possamos estar aqui novamente reunidos em Teu nome, Senhor, com a graça de Deus. Que assim seja. Só um instante apenas. Cadê o maestro? Você pode divulgar aqui o coral para nós? Qual o dia que vocês se reúnem? Quem pode participar? Pode participar vovô, vovó, jovem, adultos, como pode? Pode participar espírita, não espíritas? Quem pode participar? Por favor. Não, é um prazer conversar com o público. O nosso ensaio é sempre no sábado, às 11h15. Então, mas eu percebo que às vezes as pessoas se sentem intimidadas com o maestro, intimidadas com o grupo, pensando, nossa, mas eu preciso cantar muito para conseguir acompanhar esse grupo. Não, mas essa não é a nossa preocupação, né? A nossa preocupação é a participação de vocês. A participação de vocês é a parte principal, né? É isso que enriquece o nosso trabalho aqui. Vocês não sabem como eles são valentes de me enfrentar. Então não se sintam intimidados. A gente a gente recebe, né? A gente recebe com muito carinho as pessoas que tiverem esse interesse. Então, aos sábados, 11h15, no próximo sábado, na verdade, a gente vai ter um descansinho. Mas a partir do sábado seguinte, a gente continua normalmente. Qualquer idade? Qualquer idade. Entre 0 e 80, a gente admite. Pessoal, convite está feito. Vocês, com todas essas bênçãos de hoje, vocês vão participar desse coral? Sabadão, 11h15, ele falou que paga o almoço ainda. Gente, obrigado, boa noite, que Deus abençoe. Uma salva de palmas para o coral. De luz, paz e amor em Jesus.